Então tem muita gente boa, como o Luiz Barsi, que fala que não investe fora do Brasil porque ele entende que o Brasil é o país das oportunidades. Por outro lado, tem muita gente boa, como por exemplo o Bruno Perini, que fala que, poxa, se o Brasil é 0,7% do PIB mundial, por que deixar 100% da sua carteira aqui? E aí, muitas vezes você, investidor, fica perdidinho sem saber o que fazer. E aí o ponto é, será que vale a pena investir no exterior? Ou será que vale mais a pena deixar o dinheiro no Brasil? Ou ainda investir nos dois? Vamos ver nesse vídeo com o DNA do Clube do Valor, olhando para evidências. Mas antes, comenta aqui. Você hoje investe no exterior? Se sim, quanto por cento da tua carteira? Então vamos lá, tá? A primeira coisa a entender aqui é se o Brasil é realmente o país das oportunidades. E aí o ponto é que muitos dizem que sim, e muitos dizem isso há bastante tempo, né? Se você for dar uma olhada nessa manchete aqui, era falado lá em 2014, ou nessa aqui, mais recente, isso ainda é dito em 2023. E aí mesmo que você pense, poxa Ramiro, mas com um governo de esquerda, será que realmente somos o país que tem oportunidades? Para isso basta a gente dar uma olhada no histórico aqui do Ibovespa dolarizado, em que você vai ver que o Ibovespa em dólares, ele só tem uma trajetória, né? Para cima, independentemente do governo. Isso aqui vai desde a ditadura militar até o período mais recente. Então quem acreditava que o Brasil era o país das oportunidades no longo prazo, olhando para trás, estava certo. Agora o grande ponto é, será que não tem mais oportunidades nos Estados Unidos? Será que investir no exterior não carrega mais oportunidades? E aqui eu tenho que trabalhar com a verdade. E o fato é que em vários períodos da história, como por exemplo na nossa crise interna entre 2012 e 2016, a pior crise interna da história do Brasil, e sim ocasionada por muitas das bobagens que a então presidente Dilma fez na economia, foi um período em que quem investiu no exterior estava voando e quem investiu no Brasil estava perdendo dinheiro. Que é usado como argumento por muitos, sobretudo, né, cada 4 anos no final de uma eleição. E ainda, né, quando tem perigo de uma recessão, que daí todo mundo fala, olha, levem dinheiro para fora, que aqui no Brasil a coisa tá ruim. E além disso tudo, tá, ainda tem um terceiro grupo, que são aqueles investidores que acham que só por investir no exterior eles vão ganhar muito mais dinheiro, e eles procuram lugares bem diferentes para investir, como por exemplo ações indianas, ou ainda na Argentina, enfim, o que eu vejo que muitas vezes é mais perda de tempo do que qualquer coisa, sobretudo porque muitas pessoas sequer têm uma estratégia para investir no Brasil. Por isso, a partir daqui, tá, eu vou tratar investimento no exterior como investimento nos Estados Unidos, que é uma economia forte, tem uma moeda forte, não tem o risco que existe em investir numa Argentina ou numa Índia. E aí, para ficar aqui no cerne da questão, vou tratar exterior como Estados Unidos, beleza? Dito isso, por que investir nos Estados Unidos? Eu vou tentar trazer aqui alguns pontos negativos e alguns pontos positivos também para você avaliar e aí tomar a melhor decisão possível, beleza? Vamos começar olhando para baixo, vamos começar com os pontos negativos. O primeiro ponto negativo que eu quero trazer aqui de se investir nos Estados Unidos é um dividend yield bem menor por lá se comparado ao dividend yield médio das empresas boas pagadoras de dividendos aqui no Brasil. Esse gráfico aqui mostra o dividend yield do S&P 500 ao longo do tempo e você pode ver como esse dividend yield vem andando em ciclos de queda já nos últimos 130 anos. Hoje ele está bem distante daquela média de 4 a 6% que rolava lá entre os anos 1900 e 1950. Tem o segundo ponto aqui, que é o custo, né? Quando você investe diretamente no exterior, você tem que fazer uma remessa e para isso você paga spread no câmbio, paga também IOF e acaba gerando um certo custo já na cabeça. É tipo quando você investe num COI, né? Que tem um custo embutido ali bem alto na cabeça. É claro que o custo do COI é bem maior do que o da remessa, mas isso é assunto para outro vídeo. É claro que essa questão do custo pode ser facilmente resolvido caso você invista aqui num ETF custodiado no Brasil, mas com a carteira no exterior, como é o caso do ETF de código IVVB11, que teve uma performance muito boa desde que ele surgiu no ano de 2014. E aí, para fechar aqui os pontos contra, os Estados Unidos é um país já consolidado, diferentemente de um país emergente, como o nome diz, tem muito ainda para emergir, tem muito mais espaço para crescer, embora tenha ainda muito mais risco, beleza? Vamos falar agora um pouco dos pontos favoráveis a investir no exterior. Esse primeiro ponto contra foi o dividend yield mais baixo de investir nos Estados Unidos. Aqui eu quero falar sobre o lado bom dessa moeda, é que lá nos Estados Unidos os dividendos das empresas na média são muito constantes e também crescentes com o passar do tempo. Eu vou te mostrar aqui o exemplo do ETF de código NOBL, N-O-B-L. Esse ETF busca replicar o índice S&P 500 Dividend Aristocrats, um índice que só entram empresas que distribuem dividendos de forma recorrente e crescente nos últimos 25
25 anos e que, acredite você ou não, contém aí 65 diferentes ações. Então tem 65 diferentes ações que estão crescendo dividendos nos últimos 25 anos. Isso é só possível nos Estados Unidos. E aí, se você for olhar a carteira desse ETF, vai ver que uma das principais participações é a ExxonMobil, que tem dividendos crescentes já há muito tempo, uma recorrência e calendário de pagamentos que inveja muitos que gostam da estratégia de boas pagadoras de dividendos. Aí a minha segunda vantagem de investir no exterior é que o investimento no exterior aqui para o brasileiro é um investimento descorrelacionado com o investimento na bolsa brasileira. Para você entender isso, dá uma olhada nesse mapa de correlação, essa matriz de correlação que eu criei aqui, traçando a correlação entre diferentes índices de mercado, mas o que você precisa entender é aqui, ó, a correlação entre os índices da bolsa de valores brasileiras, como o IBRX e o Ibovespa, ou também o IFIX, que identifica aí o índice de fundos imobiliários, contra o S&P 500 em real. Você pode ver que a correlação entre o S&P 500 em real e esses três índices brasileiros é levemente negativa, né? Menos 7%, menos 9%, menos 11%, que é tido como nula. O que isso aqui significa? Tá? Num grande resumo, significa que ter os dois na carteira vai te ajudar a reduzir bastante o risco de investir sem que você perca performance no longo prazo. Já vou chegar lá, mas antes eu queria trazer aqui a terceira vantagem de investir no exterior, que embora seja um país mais maduro, os Estados Unidos aqui falando, né, nota que ele cresceu muito mais no passado e foi lá que grandes investidores fizeram suas fortunas, né? Benjamin Graham, Warren Buffett, Joe Greenblatt, Walter Schloss e por aí vai. É claro que existe a tese de que os emergentes têm mais espaço para crescer, uma tese que faz muito sentido, mas se você for ver, os Estados Unidos mesmo gigantesco segue crescendo bastante. O fato é que se você quer investir no exterior, quer investir nos Estados Unidos, você precisa de conhecimento. Aqui eu te trouxe uma ideia de como investir, que é via ETFs, aí comprando o IVVB11. Mas tem várias outras formas de investir no exterior. Tem formas de montar uma carteira diversificada lá no exterior, reduzindo o risco, aumentando o potencial de retorno. E todas essas formas eu escrevi nesse book aqui, que é um guia completo sobre como investir no exterior. Feito sob medida para ajudar quem é clubista, que acompanha aqui o Clube do Valor, ou simplesmente quem quer diversificar melhor a carteira e ter um potencial maior de retorno a tomar as melhores decisões possíveis. O legal desse book é que ele é novo e, por enquanto, ele está sendo distribuído de forma gratuita. Eu não estou vendendo ele, é de grátis e você pode fazer o download seu apertando nesse botão aqui ou no primeiro link na descrição, beleza? Mas aproveita que eu não cito muito esse book, é raro de você ver eu mencionando ele, então aproveita que você está nesse vídeo e faça seu download agora. Enquanto você vai fazendo o download ali na próxima aba, vou responder aqui se vale a pena ou não investir no exterior. É que eu vou tentar trazer provas reais para você não depender de narrativa, se depender apenas de evidências, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no resultado da Bolsa Norte-Americana em reais. Se você for ver, investir na Bolsa Norte-Americana em reais foi um bom investimento nos últimos 27 anos, tá? Transformou aí cada R$1.000 em cerca de R$55.000. Porém, aqui teve uma década de resultados no 0 a 0. Não à toa, se você for dar uma olhada aqui nessa tabela de meses positivos, você vê que nem todo o período de 120 meses, ou seja, 10 anos, investir no exterior foi algo que te trouxe retorno positivo, embora em todos os períodos superiores a 20 anos, tenham sido positivos. Se eu te mostrei agora o resultado de investir no exterior, no S&P 500 em reais, vou te mostrar então o resultado de investir no Brasil, no IBRX, que é o melhor índice que ilustra o desempenho das ações brasileiras. Você pode ver que o resultado também foi bem interessante, né? Teria transformado R$1.000 em cerca de R$51.000 nesses últimos 27 anos, com uma característica bem diferente, né? Não teve aqui 10 anos no 0 a 0, o que teve ali foi a pré-crise de 2008, até 2017, ou seja, quase 10 anos, mas não 10 que nem nos Estados Unidos, e uma performance aí relativamente boa nesse período. Agora te liga só no que eu vou te mostrar agora. O fruto de você investir de forma diversificada em classes de ativos descorrelacionados. Se eu botar no mesmo gráfico investimento em ações brasileiras, norte-americanas e um investimento meio a meio, poderia ser feito com ETFs apenas de forma muito simples, você teria isso aqui. Em vermelho, investimento na bolsa brasileira, em amarelo, investimento na bolsa norte-americana, e em azul, uma carteira meio a meio, que teria tido menos volatilidade e maior retorno. O cara teria transformado R$1.000 em R$75.000 em 27 anos. Ou seja, você sai de um risco de cerca de 26% a 21%, investindo no Brasil e nos Estados Unidos, cai o risco para 17% e aumenta o retorno composto, inclusive retorno composto real acima da inflação, para 10% ao ano. Sem contar que por estar investindo meio a meio, você vai estar seguindo a estratégia de alocação de ativos, que é a melhor estratégia que existe. A gente aplica aqui na carteira dos nossos clientes de Wealth e vai se forçar a comprar o mais impopular a cada período de rebalanceamento. Ou seja, para mim,
É mentira, tá? Que não vale a pena investir no exterior. Acho que vale sim para quem está no jogo de longo prazo, mas a gente não tem que ser extremista, né? Não é tudo no exterior, nem tudo no Brasil. Meio a meio funciona muito bem. Você vai estar com metade de uma carteira num país emergente, com bom potencial, outra metade num país já desenvolvido, com outra moeda, um bom potencial também, e vai estar no melhor dos mundos. Agora, o grande ponto é como investir assim. Eu citei aqui o e-book mais cedo, que te mostra como investir no exterior. Esse é o primeiro link na descrição. Mas o fato é que se você quer ter uma alocação de ativos bem desenhada, com investimentos no exterior e no Brasil, mas não apenas em ações, na carteira global, a gente aqui no Clube do Valor tem um serviço que é feito sob medida para você, que é o nosso serviço de Wealth. Caso você tenha aí acima de 500 mil reais para investir, ou seja, 500 mil, 1 milhão, 2, 5, 10 milhões, e queira entender melhor o nosso trabalho, a gente pode dar um primeiro passo para que você conheça o nosso serviço de forma totalmente gratuita, com um processo de análise de carteira, em que a gente vai dar uma olhada na tua carteira, vai entender o que está bom nela, o que dá para melhorar, como é que está a tua alocação de ativos, e a gente vai te ajudar a investir com estratégias como, por exemplo, a estratégia que eu acabei de te mostrar, metade Brasil, metade Estados Unidos. É claro, de uma forma muito mais sofisticada do que essa. Para solicitar uma sessão de análise de carteira, eu vou deixar um link aqui. Se você quiser saber como investir uma carteira diversificada, eu vou deixar aqui o link para um vídeo que eu falo sobre como investir R$1 milhão, mas serve para basicamente qualquer patrimônio. Um grande abraço e até mais.